Eu entrevistei há muito tempo atrás aqui um urologista e ele falava assim, cara, tem muitos caras que ele colocou na mente dele que o pênis é a ferramenta principal. Dentro dessa ferramenta principal, ele se enxerga no eu dele que ele não tem o tamanho suficiente. Ou que é fino, que é grosso demais. Ele falou, cara, eu já peguei, tá? Homens que o pênis gigantesco e o cara era extremamente inseguro. E acontece realmente isso? Acontece. A nossa sociedade, ela é falocêntrica, né? Tem essa ideia de, o pênis, o membro, não sei o quê. O homem aprendeu isso. O homem aprendeu isso por meio da pornografia. Então, essa pornografia fake que eu falo, né? Assim, que é sempre um ator pornô com um pênis muito grande, que toma uma medicação pra ter aquela rigidez toda. Então, o homem, ele cria um ideal que é inatingível. Mas artigos mostram que boa parte dos homens que acreditam ter um pênis menor que a média, quando em consulta, são avaliados com um pênis normal. E muitos acham que é pequeno. A gente chega até a falar, e aí tem o que a gente chama de síndrome do pênis pequeno. Que é o homem de fato acreditar que ele tem um pênis pequeno, sendo que o tamanho é normal. É a mesma coisa que a gente fala de transtorno dismórfico corporal. Sim. Sim, você, né, trabalhou com isso, sabe disso, né? Então, eu tô gordo demais, ou eu acho que meu nariz é grande demais e coisa e tal. Isso também acontece com o pênis. E pela sociedade, o homem se sente cobrado, né? Que até hoje em dia a gente fala de síndrome dismórfica peniana. Então é achar que meu pênis está inadequado e eu quero buscar um tratamento, eu quero buscar alguma coisa. E isso atrapalha muito, né? Porque imagina, a hora que eu vou tirar a roupa para ter uma relação, eu tô preocupado com o formato do meu pênis, com o tamanho do meu pênis. Então o tamanho não seria o documento? Não é documento. Porque isso chega, que você falou, tá nas top 10, então não é documento. O tamanho não é documento. Não é. A forma como você vai conduzir o sexo, sim. Sim, a forma como você vai conduzir o sexo é fundamental, né? Porque quando você pensa em penetração, e aí a gente vai falar de penetração vaginal, tá? Vou trazer como exemplo a penetração vaginal. A parte mais sensível, a parte que mais provoca prazer na mulher é o início. Então, a gente fala meio, né? Às vezes a gente fala, tipo, do primeiro terço do introito vaginal. Por quê? Porque ele é mais perto do introito e é onde a gente tem o bulbo do clitóris. Então, alguns homens nem sabem onde o clitóris está. Mas os que sabem acham que o clitóris é só aquele cumezinho. E não é. O clitóris, ele tem o formato de um alicate, né? E essas perninhas do alicate são os bulbos clitorianos, que eles abraçam o introito vaginal. Então, quando um pênis penetra, o prazer tá muito perto ali dessa paredinha, logo do introito. Não tá no fundo. Interessante. A gente vai quebrar outros mitos, que aí a gente vai falar da questão do órgão genital da mulher, que é muito legal a gente falar sobre isso, porque tem um preconceito do homem em questão a essas questões, vamos falar, mas eu ainda vou aprofundar mais no homem sobre essa questão. Por que aumentou essa questão da estética peniana? Vamos falar dessa forma, que a gente vai até colocar aqui, ilustrar para o público de casa entender, que o pessoal tá fazendo o uso de ácido hialurônico. Isso, ácido hialurônico para preenchimento peniano. Que não é harmonização, é o preenchimento. Preenchimento, é o termo que a gente usa em artigo científico, mas eu já vi gente falando aí harmonização peniana. Harmonização tá na moda, né? Harmonização peniana, que tá não sei tortinho, que, né? aí vai melhorar aqui e tal. Exato. Mas o que a gente chama é de preenchimento peniano, que ele é feito com ácido hialurônico, né? Ele, hoje em dia, ele está aprovado, né, pela Sociedade Brasileira de Urologia, é um tratamento que existe, e ele nada mais é do que aplicar ácido hialurônico no pênis, porém, ele tem a capacidade de aumentar o diâmetro. Então, digamos assim, ele deixa o pênis um pouco mais grosso, né? E isso, visualmente, para o homem, pode trazer uma satisfação. Mas pesquisas mostram que ele não aumenta o comprimento, tá? Okay. Então, já tem isso. E outro ponto importante, ele não é um tratamento definitivo, né? Assim como o ácido hialurônico que você aplica no rosto pra não sei o quê. Um ano e meio, tchau. Tchau, ele vai embora.
Né? E aí as pessoas me perguntam, mas tá tudo bem querer fazer um tratamento de estética genital? Seja o homem ou seja mesmo as mulheres que vão operar o lábio e etc, etc. Eu sempre falo, gente, se tá te incomodando muito, tudo bem. Mas eu, como terapeuta sexual, gosto muito de perguntar assim, mas qual que é a função? O que você espera que seja melhor fazendo um preenchimento peniano? Tá, eu vou pra essa pergunta dentro desse contexto que você falou que eu achei muito bacana. Preenchimento peniano está mais relacionado a homens solteiros ou homens que já são casados? Os últimos dados, eles não traziam tanto entre casados ou não casados, eles traziam até entre héteros e homo, tá? Traziam que estavam presentes em ambos os grupos. Apesar de, em alguns dados, traziam como uma prevalência de mais homossexuais procurarem o preenchimento. Na minha pesquisa interna, até com urologistas e etc., numa aula que eu dei ano passado no Congresso Paulista de Urologia, dentro do consultório deles, eles percebiam mais homens héteros procurando, tá? Mas isso independia do ser casado ou não. O que a gente fala do preenchimento, assim como da síndrome, Rei, é que os homens, isso por pesquisa, né? A gente tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do vestiário, né? Que é, o homem, ele se incomoda mais em ser olhado por outro homem. Exato. Entendeu? Rola essa competição. Eu vou estar saindo do chuveiro, eu vou estar fazendo xixi ali no mictório, vão me olhar. Então eu quero mais ter um pênis para ser visto pelos outros. Falando de pênis aqui, olha que assunto interessante. Vamos falar de pênis. Tem aquele pênis que ele tá ali escondidinho, mas na hora que ele vai virar o Power Ranger, que é a hora de morfar, ele assusta. Porque é fluxo sanguíneo. Sim. Então, nós temos dois tipos de pênis. Não tem uma proporção. Porque tem gente que fala assim, se eu tenho X centímetros, né, do pênis flácido e X centímetros no pênis na hora de morfar, não tem essa proporção. Tá? Então não é que eu sempre vou crescer tantos centímetros ou sempre não. Tem homens que falam, eu não gosto do meu pênis flácido, mas ele em ação é ótimo. É porque assim, o que acontece? Às vezes o pênis não é tão grande em ação. E aí ele tem um excesso ali de pele e tudo mais. E quando ele gera o fluxo sanguíneo, ele triplica às vezes de tamanho. E o cara às vezes tá com um pênis ali que já é grande, vantajoso, que é o mais cavernoso, não sei se é o tecido ali. E aí ele só vai irrigar um pouquinho e não vai sair daquele tamanho. Isso. Que é o pênis ali que é pra todo mundo ver. Agora o outro que tá escondidinho, fala, cuidado que isso daí o bicho vai pegar. Pode vir uma caixinha de surpresa, Não. um Kinder Ovo. Pode acontecer isso mesmo. Pode acontecer, sim. Que é legal pros caras já entenderem, galera, não fique se comparando. Não se compara, é isso, não se compara. E sempre a pergunta, por que eu quero um pênis muito grande? Esse é um ideal, gente, é um ideal aprendido com pornografia. Nossa caixinha de surpresas já chegou aqui algumas perguntas e uma delas é: o tamanho ideal, vamos falar ideal não, vamos falar assim, o tamanho do brasileiro geralmente é 15 centímetros, 13. Esse negócio do cara ficar falando, eu tenho 20, esquece isso daí. Esquece. A média, não, claro 13. Que tem, né? Tem as pessoas que têm, né? Mas eles falam de 13 a 15, assim. E vamos falar pra mulher. Tem mulher que não gosta de muito grande. Não. Porque É incomoda. desconfortável. É desconfortável, né? Você tem que pensar, né? Que a penetração, né? O fundo da penetração é o colo do útero. E que dá cólica. Então, por isso que algumas mulheres, às vezes, reclamam. O homem gosta de tal posição, né? Por exemplo, de novo, é muito prevalente o homem gostar de transar de 4, né? E é uma posição onde a penetração é mais profunda. Dependendo do tamanho do pênis, a mulher vai sentir desconforto, ela não vai sentir prazer. Então, o pênis grande tá sendo legal pra quem? Porque o papai e a mamãe, ela consegue controlar ali nas pernas dela, tipo, até onde vai, né? A mulher tem um controle. Sim. Sobre agora a questão do preenchimento, é que o tamanho não é importante, ok? Mas a espessura, sim. De novo, se a gente ficar focado só na penetração, a gente vai ficar dando muito valor pra isso. Eu gosto sempre de dizer que o sexo, ele é muito mais do que a penetração. E que você passa muito mais
tendo prazer ali de outras formas do que necessariamente penetrando. Algumas pessoas podem sim dizer, e até algumas mulheres, um pênis que é mais fino, talvez ele não me estimule tanto. Mas eu acho que não dá pra deixar a responsabilidade nem de um nem de outro, né? Se é uma mulher que ela também consegue ter um bom controle sobre o assoalho pélvico dela, ela consegue fazer uma contraçãozinha voluntariamente ali na entrada para que ela tenha mais pressão em cima do que tá, né? Em cima do pênis que aí está penetrando. Então, tem seus manejos. Essa questão que você falou do controle do assoalho pélvico, eu acho fantástico justamente isso, porque entrou agora a questão da mulher. Porque a gente vai entrar nesse contexto. Geralmente, tinha-se o preconceito, eu tô falando como porta-voz, né, de alguns homens, que falavam-se que a mulher que transa muito, laciou, o outro homem se sente cobrado porque não vai gerar prazer para essa mulher, e isso é mito. Mito. Porque tem profissionais do sexo que têm a musculatura e disseram que quanto mais trabalhado, melhor. Sim, você consegue fortalecer o assoalho pélvico, é uma musculatura, né? Então não tem isso de encaixar para esse pênis, não. Não tem. O que algumas mulheres às vezes se queixam e que isso pode acontecer, mas é lá pra frente, depois da menopausa, que você tem uma perda natural de colágeno, elas acharem que tiveram alguma mudança, né, nesse introito vaginal, às vezes até por ressecamento e etc. Mas hoje em dia também já tem tratamentos focados nisso. Sim, agora essa questão do preenchimento, como você mesmo mencionou, a duração, a gente sabe que vai de 1 ano e meio e depois tem que voltar ao preenchimento. Isso. Só que a gente avaliando, a ereção tem que acontecer ali. Gerar um fluxo sanguíneo. Então o profissional tem que estar muito atento, porque dependendo do que ele colocar ali, se for em excesso ou não, você pode me esclarecer melhor, pode gerar o que seria uma melhoria até piorar. Porque para manter ele ereto... na verdade, é um procedimento que ele é invasivo. Não tem como. E ele precisa ser feito por um profissional que saiba fazê-lo, né? Então, assim, quem tá autorizado a fazer, quem tem estudado muito pra fazer coisa e tal, são os médicos urologistas. Que quem entende ali do pênis do homem. Então, eu acho que os homens, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Eu acho, Rei, a mesma coisa que a gente já viu noticiado diversas vezes. Sabe, clínicas de estética? A pessoa foi fazer um procedimento dermatológico e teve uma complicação e etc. E quando você vai ver, às vezes não era um profissional com a formação adequada para aquilo. Mas as pessoas veem na mídia, querem acessar esse produto, encontram clínicas propagandando mais barato e às vezes vão e tem resultados desastrosos. A mesma coisa pode acontecer com preenchimento peniano. E ali, no menino, né? No pipiu. Dando ruim. Ou seja, você queria melhorar e você pode causar um problema para si mesmo, porque ali a inervação e o número de vasinhos é muito complicado. Exato. Então, às vezes assim, lide com o seu tamanho e tá tudo bem, né? Eu já ouvi algumas mulheres brincando assim, sabe? Seja um pequeno motivado e tá tudo bem. É aquilo. E você vai dar show, não tem nenhum problema. É o ativo, é o cara que sabe brincar antes. O sexo, como eu vejo muitas mulheres falando, né? A gente vendo na internet, quem tem seus relacionamentos, o sexo começa no bom dia. Começar de dia pra transar à noite. É você interagir com o outro, é a brincadeira. Essa coisa também, eu acho que da própria rede social, ou de aplicativos, o famoso sexting. Então você vai provocando o outro. Excitação, ela começa na cabeça. Na cabeça. Então a excitação começa na cabeça, depois o corpo responde. Então a gente tem que se excitar mentalmente.